Salve, 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 caríssimas amigas, amigos, irmãos da família do grupo da Fraternidade Espírita, irmã Sheila, pessoal do módulo de estudo da doutrina espírita. Uma boa tarde para todos, ao pessoal que vai acompanhar através do nosso canal. Bom dia, boa noite, o horário que você estiver acionando. Muito obrigado pela oportunidade, esse momento tão especial que a vida está prodigalizando de estarmos juntos para trocarmos experiências, para desenvolver o conhecimento e também aproveitar essa oportunidade para nos envolvermos sobre o ponto de vista da espiritualidade, do conhecer a si mesmo, no mergulho interior, para aprendermos a dominar as nossas emoções, temperamentos, sentimentos e transformar sempre. Então, muito obrigado de coração pela oportunidade de estar com vocês para trabalhar esse tema em torno da lei do progresso. Pois bem, amigos, eu tenho trabalhado nos nossos estudos, nosso canal prodigaliza estudos praticamente todos os dias, estudos doutrinários, evangélicos, e compartilhar com vocês que é da minha casa, porque o Grupo Sheila foi a casa que eu dei os primeiros passos. Então, se vocês me permitem, eu vou me colocar como um estudioso que está sentado com vocês, com muitas necessidades. Então, amigos, nós temos trabalhado alguns aspectos da doutrina espírita para facilitar o entendimento, principalmente dos nossos irmãos que estão conosco no dia a dia. Então, a teoria moral espírita, ela é um assunto de todas as horas. O espiritismo é uma doutrina filosófica de cunho moral cristão, ou seja, a moral que a doutrina espírita revela é a moral do Cristo. Isso é muito importante a gente se lembrar. O que o espiritismo traz de novo para a gente? O diálogo com o mundo espiritual, que sempre existiu. Os espíritos sempre fizeram parte da nossa vida. Em todos os tempos, em todos os momentos históricos, filosóficos, religiosos, no desenvolvimento da história universal. Porém, Allan Kardec metodizou, comprovou e deu um caráter de ciência. Então, a ciência espírita é um estudo em torno da mediunidade, do trato com os espíritos, da realidade do mundo espiritual e também sugerindo o diálogo consigo mesmo, o conhecimento, o autoconhecimento, o burilamento, o progresso. Pois bem, então nós vamos nos deparar com a doutrina espírita com alguns aspectos que remontam à evolução e o progresso. Evoluir é estar constantemente mudando de estágios, mudando de corpos. Olha que beleza. Mudando da condição de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. Mudanças. Não necessariamente a mudança sugere progresso. Aprender com a mudança nos auxilia sim no progresso. E o Espiritismo vai bater na tecla da importância do progresso intelectual e muito mais o progresso moral. O senso moral nós temos, nós trazemos como espíritos, desde quando fomos criados. Princípios simples, ou melhor, simples e ignorantes. Espírito com E minúsculo. Livro dos Espíritos, primeira parte. Até chegarmos na condição de espírito com E maiúsculo, já desenvolvendo a humanidade com pensamento contínuo. Certinho, pessoal? Então, quando nós nos reunimos para estudar o Espiritismo, nós estamos em busca
do sentido da vida. Para que existir? Qual a finalidade? E o que devemos fazer? Qual é a missão? Qual é a tarefa de cada um? Então vale lembrar, reencarnados, o objetivo é missão, expiação. Para citar a questão 132, sempre básica. Qual o objetivo da reencarnação? Estão lembrados? Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Então estamos nesse cenário para aprimorarmos, trabalharmos a nossa intimidade, lembrando que nós temos o potencial divino. Olha que beleza. Escutamos em Espiritismo que somos perfectíveis. O espírito é perfectível. O que significa isso? Palavra difícil? Não. Perfectível significa que está numa condição de aprimoramento. Perceberam? Então, todas as vezes que nos predispusermos a evoluir, a progredir, isso vai acontecer. Naturalmente, vamos desenvolvendo as faculdades da alma, razão, vontade, imaginação, criatividade, o senso do estético, do belo, a moral, discernir bem e o mal, pelo esforço, pela vontade. Isso é lei natural, isso é lei divina. Olha que legal. É a resposta da lei. Todo movimento, ele tem uma causa. Quando falamos do espírito, a causa é inteligente. O efeito será inteligente. O universo pulsa, o universo vibra. É o pensamento de Deus. É a causa que gera eventos e, naturalmente, reações, repercussões, e entra o ingrediente, quando conscientes, que é a reparação, quando detectamos que há algo para ser aprimorado, ajustado. Então, o Espiritismo é um diálogo permanente para fazermos uma leitura, uma releitura, procurar ressignificar a vida. Olha que beleza. Uma companheira hoje me mandou uma mensagem: Carlos Alberto, minha mãe desencarnou, eu entro no quarto que ela habitava todos os dias, saudosa, e hoje, depois de muitos meses, eu entrei e senti um cheiro de perfume que ela muito gostava. Eu fiquei tão impactada, chamei a minha amiga que me ajuda aqui em casa, e ela entrou no ambiente para constatar se eu não estava viajando, como diz por aí. E ela sentiu o mesmo perfume. Fizemos uma prece, e enquanto orávamos, o cheiro aumentou, como se alguém espalhasse perfume no quarto, potencializou. O que significa isso? Ela me procurou e eu disse: minha filha, ninguém tem essa resposta para você. Você tem que descobrir o que significa isso. Sem misticismo, pode ser sua mãe, pode ser os espíritos que estão aproveitando o momento, pode ser um sinal de algo que vai acontecer. Ah, será que é uma coisa boa? Olha, se é bom ou ruim, depende do ponto de vista. O que para mim é bom pode não ser para você, o contrário também funciona. Mas o que o Espiritismo pode te oferecer nesse momento? Que você mantenha calma e procure entender que sinal é esse. Porque pode ser uma boa dica. Como pode ser apenas uma visita que veio aplacar um pouquinho a saudade. Eu não preciso de procurar um médium para saber se eu vou receber uma mensagem da mamãe. Eu falei assim, olha, os médiums, graças a Deus, têm uma função muito importante por aí. Mas por quê? Para quê? Se você já está identificando. Entre em relação com a sua mãe. Se for a sua mãe, que pode ser um mentor espiritual, pode ser
tantas coisas. O importante é que você abra a sua percepção, porque você está aqui na Terra para isso. Compreenderam? Por que eu contei essa história? Para que a gente comece a trabalhar a mensagem espírita num campo mais operacional, num estoicismo que nos ajude na caminhada diante da vida. Por que tudo isso está nos visitando? Qual a causa? Se estamos reencarnados para progredir, eu tenho que aprender a ler os sinais da vida com uma visão educacional, pedagógica, para que eu conheça a mim mesmo, para que eu saiba que lugar que eu ocupo e o que eu devo fazer. Com isso eu concluo dizendo para vocês o seguinte. Vejam bem, o espírito, eu gosto muito dessa equação. Nós evoluímos. Anota para você não perder isso. Envolvidos com as leis físicas, com as leis fisiológicas e com as leis da alma. Olha o tripé. Físicas, fisiológicas e da alma. O que significa isso? Que nós temos que lidar com as leis da física, gravidade. Nós temos que trabalhar com a temperatura, clima. Nós temos que trabalhar com esse cenário que está à nossa volta, a natureza. Lidar com estas leis é uma oportunidade para que eu possa desenvolver a minha inteligência e as minhas habilidades. Como também eu tenho que lidar com as leis fisiológicas. Você precisa de ler os sinais que o seu corpo te oferece. A manifestação do seu irmão de caminho, dos animais, do ambiente, da atmosfera, são ou não são leis fisiológicas? Você tem que lidar com a alimentação. Olha que beleza. Não é? Você tem que cuidar, você tem que observar a saúde profilaticamente falando, ou cuidar da doença quando manifesta. São oportunidades. Da mesma forma, agora você foi chamado para participar de um curso no Grupo Sheila. Para estudar o quê? As leis da alma. Quais são elas? Observe. Existe um painel riquíssimo que abre para nós muitas oportunidades. E não podemos ter pressa, temos que ir passo a passo. Fiz-me claro? Mas dentro desse cenário é muito importante que recordemos que nós nos relacionamos. Pois através dos relacionamentos nós temos oportunidade de ver a vida pelo espelho que o irmão revela. Ou seja, eu aprendo sinais a partir da manifestação daqueles que se relacionam comigo. Então eu sou chamado a desenvolver uma virtude, a empatia, me colocar no lugar do outro. Veja bem, para que eu possa operar de uma forma razoável, eficiente, com produtividade, com qualidade. E se colocar no lugar do outro, vejam bem que movimento que conclama o progresso. Você vai se relacionar com aqueles que estão na retaguarda. Coloca-se no lugar deles. Lidar com a infantilidade, com a ineficiência, com a miséria, com a carência, com as dificuldades do aprendiz que está nos primeiros anos da escola, que você já passou. Então, coloca-te no lugar dele. Ao mesmo tempo, você também é convidado a desenvolver a empatia com os pares, com aqueles que estão mais ou menos no mesmo nível. Coloca-te no lugar deles. E o que é muito especial, talvez você não ouviu isso ainda. Desenvolva a empatia com aqueles que estão na vanguarda, os mais evoluídos. Como assim? Coloca-te no lugar deles, observando você mesmo, a sua trajetória. Eu não tenho dúvida que essa reflexão vai te chamar para um patamar diferenciado. Porque você vai deixar de sair daquela condição de só receber.
ou recebendo valorizar. Perceberam? O que o seu mentor espiritual espera de ti? Qual a expectativa dele? Por certo que cada movimento que buscardes aprimorar, evoluir, progredir, é vitória para ele. Olha que legal. E ele está expectante que tu faça isso. Se o tipo perfeito da humanidade, o modelo é Jesus. Pare para pensar. Talvez você veio aqui, e eu também, apenas por esta reflexão. Jesus é o amigo fiel. O amigo é aquele que serve, que ama. Eu não tenho dúvida mais que Jesus é o meu amigo, porque ele cuida muito de mim. É verdade. Agora, o grande lance passou a ser, para mim, uma meta de vida. Eu, Carlos Alberto, essa persona e a essência que ele representa, me tornar amigo de Jesus. E foi ele que deu a senha. Sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. Guardar o meu mandamento significa honrar, amar. Então esse é o meu esforço, me tornar amigo de Jesus. E nesse plenário de bênçãos, nesse universo sagrado, infinito e eterno, eu tenho vocês, que tenho o privilégio, tenho a oportunidade de tentar ser amigo. Porque cada vez que sou amigo do meu irmão, eu estarei sendo amigo de Jesus. Perceberam a onda? Então nós saímos do estado de natureza, conforme a questão 776, o chamado estado primitivo, e caminhamos para a superação, para a perfeição. E quando pronuncio a palavra perfeição, vai a dica. Nós estamos sendo chamados para falar do capítulo 8º do Livro dos Espíritos, mas eu vou dar um salto nesse preâmbulo. Convido vocês, simbolicamente ofereço um passaporte para que a gente, junto com Kardec, possamos vislumbrar o futuro. Vamos fazer um exercício de profecia? Qual é o futuro que nos espera? Qual o objetivo a ser alcançado? Você já parou para pensar? Pois bem, Paulo de Tarso oferece essa reflexão, essa equação para Allan Kardec, que publicou e está disponível para você agora. É a questão 1009 do Livro dos Espíritos. São várias dissertações, uma delas Paulo diz que o objetivo da humanidade é atingir a perfeição. Gravitar em torno da unidade divina. A unidade divina, Kardec esclarece no livro A Gênese, é a perfeição. Gravitar. Então vamos fazer um périplo. Você não evolui em linha reta. Aliás, tem umas teorias estranhas que falam sobre isso. É a interpretação deturpada da lei de evolução. Gravitar. Você vê que vocês encontram obra na criação com ângulo reto? Linhas retilíneas? Observe na natureza, sempre circular, ondulatório. Veja as ondas do mar. Veja a formação de uma asa de uma borboleta. Vejam as flores. Ok? Então é gravitar. Uma nave, quando viaja para o espaço, ela vai orbitar, ela vai empreender uma trajetória elíptica, espiraloide, como queira. Assim é a evolução. Você sobe e desce e sobe. Antigamente, nós tínhamos o disco de vinil com trilhas.
Então, cada trilha ela está relacionada com a trilha posterior ou a anterior. Então, cada virtude, cada imperfeição tem conexões. Então, você passa pela trilha, aprende um pouco e chegar-se-á um tempo que tu voltará ao estado primitivo ou o estado inicial para recomeçar em novas bases, de uma forma mais qualificada. Então, para evoluir, Paulo de Tarso afirma: justiça, amor e ciência. 3 forças são opostas e contrárias. A ignorância, o ódio e a injustiça. É só trabalhar o antônimo. Então é contrário e oposto. Forças. Então nós temos que trabalhar sempre perpassando os olhos na causa que gera um efeito. A causa, o pensamento que gera um evento. E esse evento, espaço-tempo, é onde nós vamos trabalhar. Semeando e recolhendo. É da lei. Caminhando e cantando. Lembram do refrão da década de 70? Caminhando e cantando. E seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Vejam bem, em cada frase, dualidade. Caminhando e cantando, seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Não sei se o autor tinha profundidade para refletir no que eu estou convidando vocês. A dizer que em tudo na vida nós temos o contraste. No Egito Antigo, falava-se em polaridade. Em tudo nós vamos nos deparar com o gênero. Então são contrastes, diversidades. Dia, noite, homem e mulher, macho e fêmea. Perceberam? Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Isso representa a dinâmica do aprendizado, que é multifacetário. Diversas oportunidades, mas sempre nos deparando com o contraste para que a gente possa despertar consciência. Qual é a função da dor? A dor é para a vida o que o buril é para um mármore sem forma. Burilar é a dor. Podemos evoluir sem dor? Não. Mas podemos evoluir sem sofrimento. Porque a dor, ela faz parte do processo. A dor física e a dor moral é imprescindível no processo. Agora, como lidar de acordo com o grau de compreensão ou de ignorância? Perceberam? Isso é muito importante. Então, o sofrimento, ele depende da nossa maneira, das nossas de ver, portanto, de escolher. Você pode aumentar o seu sofrimento, como pode diminuir até extingui-lo. Eis o papel do Espiritismo. Conheça a verdade te liberta. É o conhecimento que auxilia. Quantas coisas a gente fez errado e hoje estamos descobrindo? Meu Deus, eu não sabia. Paulo de Tarso fala sobre isso, por exemplo, na sua carta aos Romanos. O que eu não sei, quando não sei, o que eu faço é lei. Quando descubro a lei, o pecado habita em mim. Nem tudo que quero faço. Lembram desse diálogo extraordinário? Ele está falando do o que eu sei, o que eu não sei, o conflito que o conhecimento sugere, a dor, o sofrimento, o despertar da consciência. Estamos todos em busca do aprimoramento. Vejam bem. Ou seja, amadurecer. Eu vou trazer aqui uma reflexão para quem gosta de anotar. Amadurecer. O que vem a ser? Amadurecer é ter cuidado com o que diz, respeitar o que ouve, meditar sobre o que pensa.
Tudo isso tem a ver com esse despertar da consciência. Quer que repete? Eu quero. Então eu vou atender só essa companheira que pediu. Amadurecer é ter cuidado com o que diz, respeitar o que ouve e meditar sobre o que pensa. Deu aí? E vou dar um outro conceito para vocês. Como eu posso entender o progresso? Retirar o que não é humano. Sobre o ponto de vista moral. O Cláudio Júnior está colocando no chat. A dor é inevitável. O sofrimento depende da escolha. É simples assim. Carlos Alberto, não é não. É difícil. Bom, se você falou que é difícil, eu ainda pioro a situação. Eu vou dizer para você que é impossível. Não entendi. Você não está dizendo que é difícil? Então, na verdade, é impossível, porque você mesmo está colocando os empecilhos. Você não vai conseguir, pronunciando essa expressão difícil. Difícil, é difícil. Por que não dizer é complexo? É desafiador. Pense assim. Porque nada é impossível, a não ser o que, quando você acredita que é impossível. Olhe para as estrelas e se tens vontade de tocá-la, não desista jamais. Atualmente eu não consigo voar. Eu preciso de um instrumento, de um foguete para me chegar nas estrelas. Eu ainda não tenho. Não é possível. Isso não significa que eu vou deixar de sonhar. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Quem pede recebe, quem busca acha, quem bate a vida abre. Se você não consegue chegar nas estrelas, filosoficamente eu digo para você, toque uma rosa. Porque quem toca ser, faz luz e se torna uma estrela. Pensastes nisso? Ou você está esperando achar uma lâmpada do Aladim, esfregar e o gênio sair e te dar 3 condições, 3 pedidos. O sábio por excelência, sabe o que ele faz? Se achar a lâmpada, ele esfrega, o gênio vai propor 3 pedidos e ele sabe que o que o gênio vai propor é ilusório e geralmente a gente quer o corpo são, o dinheiro na bolsa, a beleza física, a admiração e etc. Quem frequenta a escola de Pitágoras em nível de filosofia vai dizer para o gênio, eu desejo que você seja livre. Eu não quero que você fique preso às minhas concupiscências, à minha visão turva. Ele liberta o gênio para que o gênio tenha condições de escolher. E olha que corre o risco do gênio optar em ficar com você. Quem conhece a si mesmo, conhece os deuses e conhece o universo. Perceberam? Os homens do mundo querem progredir para conhecer o universo e os deuses. Não vão chegar lá. Pessoal, Carl Gustav Jung tem uma frase que é espetacular, que é mais fácil o homem viajar pelo universo do que conhecer a si mesmo. Ah, então eu vou viajar pelo universo. É a lei do menor esforço. Aí você fica pelo mundo aí, dialogando, consertando o mundo, pregando ideologias das mais estranhas que campeiam por aí, achando que vai resolver o progresso do mundo. Se você quiser participar da Marcha do Progresso, sob o ponto de vista da filosofia transcendental, promova o progresso dentro da sua intimidade. Quanto mais dentro, mais fora. Sob os 2 sentidos. Quanto mais você mergulhar dentro para se conhecer, para investir, para aprimorar, mais você vai se descolar, desconectar do que impede, do que é ilusório, do ópio enganador. Perceberam, pessoal? Então, agora, sob o ponto de vista da realização espiritual, quanto mais você entrar dentro, quanto mais você se aprimorar, mais condição você terá
de oferecer algo de bom, compartilhar com aqueles que estão na jornada contigo, aqueles que a providência divina favorece para que caminhemos juntos, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Contam por aí que apagaram o poeta, tiraram dele a condição de falar, de pensar. Não sei se é lenda, mas é o que fazem com todos que pensam diferente da massa. Todos aqueles que se desvinculam dos sistemas. O sistema enganoso da Babilônia, da Roma que ainda regurgita no mundo. Quem quiser mais detalhes sobre o tema, estude conosco no canal Gênesis. Todas as manhãs de sábado, estudamos o livro Apocalipse. E vamos falar da Babilônia, Roma, de tantos aspectos que envolvem esse processo de transformação que passa a humanidade. Aprendemos no Livro dos Espíritos, e agora eu vou fazer um apanhado rápido, sobre as questões que envolvem 776 até a questão 802. Na verdade, o que eu fiz agora, nessa introdução, um resumo, sob o ponto de vista filosófico. Mas nós temos que ter o cuidado de trazer algumas questões para vocês não pensarem que é a opinião do expositor. Doutrina espírita raiz, Kardec em primeiro lugar. A interpretação do expositor depois. E vou dar uma dica. Prioriza Kardec. Agradeça as opiniões, as observações, as interpretações. Mas cuidado por ficar encantado com os olhos verdes do expositor. Ou com o jeito carinhoso da expositora. Que na verdade são espelhos que estão refletindo. Fazendo um trabalho importantíssimo para eles e nos ajudando, facilitando. Mas eles só são instrumentos. O Espiritismo passa pelos homens. E os homens passam pelo Espiritismo, mas o Espiritismo fica. Observem bem, o homem pode retrogradar para o estado da natureza? Questão 778. Em síntese, o espírito pode dar um passo para trás? Não. Nós podemos estacionar. A questão 779, o homem colhe em si mesmo a força para progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Essa resposta é uma das mais extraordinárias. O homem se desenvolve por si mesmo. E naturalmente, a evolução é natural, o progresso é natural, é força divina. Agora vem uma condição aqui interessante. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. Cada um tem o seu time, seu espaço, cada um no seu quadrado. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Fundamental. Observem quando essa questão é abordada. Eu já vi vários ângulos da mesma. Quando interpretada por alguém que é idealista, ele vai ressaltar muito a questão do contato social. Todos esses movimentos que envolvem as relações lá fora. Fundamental, é importante. Quando mais filosófico, espiritual, ele vai te convidar para o mergulho na intimidade. Então você vai fazendo aquele movimento dentro das suas preferências. Mas sobre o ponto de vista da psicologia profunda, espiritualmente tratando, o crescimento interno que favorece a elaboração qualificada no plano externo. E aí, naturalmente, uns vamos ajudando os outros. A questão 780 também é muito trabalhada. Me recordo quando fazia esse curso que vocês estão fazendo, lá no início dos anos 90. Puxa, quanto tempo, hein? Ai, que saudade. Ai, que saudade. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Por isso é que eu disse,
Nós desenvolvemos intelectualmente, sob o ponto de vista coletivo, a humanidade. Desenvolvemos foguetes hipersônicos. Daqui a pouco a gente está viajando na velocidade da luz. Mas costumamos, com isso, chegar mais rápido ao precipício. Antes a gente se movimentava com os animais. Lembram quando desenvolvemos a tecnologia das bigas? Ah, pessoal, vamos lá para o Egito, para a Babilônia, vamos para Roma? Pois bem, mas era bem lento, né? Perto desses carros tão potentes, trem, bala, avião e etc. A humanidade continua apresentando as mesmas necessidades de desenvolvimento sob o ponto de vista moral. As leis sofisticaram, mas sofisticamos o jeito de não aplicá-las ou de driblá-las. Vejam o sistema materialista que campeia no mundo. É o rio Eufrates do Antigo Testamento, que é reproduzido no livro Apocalipse. O rio Eufrates representa o egoísmo que vem desaguando lá dos tempos que vivemos em outros mundos. A raça adâmica que veio para o planeta Terra. Continuamos nadando nessas águas das disputas. Quem manda mais, quem pode tanto. Esse rio é alimentado por uma imperfeição intitulada egoísmo. Aí veio a pergunta 780 do pedagogo Kardec. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Pessoal, aqui nós temos a base, a equação da evolução, sob o ponto de vista moral. Liberdade. Somos livres para pensar. E somos escravos do que fizermos. Você pode pensar o que quiser, mas quando você materializa o seu pensamento, você se torna escravo, porque você não domina mais as consequências. Você vai ter que aprender com elas. Seja aqui, mais além, seja agora ou depois. Então, veja bem, através das experiências, o espírito vai aprendendo a discernir o bem e o mal. Aí Kardec continua na toada, questão 780b. Nesse caso, como se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo constitui o objetivo. Mas os povos, como os indivíduos, só atingem gradualmente. Enquanto o senso moral não se houver desenvolvido neles, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. A evolução não dá salto, afirmara Darwin. Os saltos quânticos são ocasionais. Mecanismo ainda incompreendido pela própria ciência. Por isso é que eu disse que a evolução, ela sugere um estudo aprofundado, que estamos longe de chegar na equação única. Como tudo foi criado e como tudo termina. Mas o progresso moral não dá saltos. Então, quando identificamos uma imperfeição moral, saiba que é um convite para o labor, é um convite para o aprimoramento. É necessário força de vontade, persistência, constância, dedicação, repetição. Imperfeição moral é adquirida. Você não nasceu imperfeito, você nasceu perfectível, é diferente. Imperfeição como egoísmo e orgulho
foram assimilados, operacionalizados, repetidos, cristalizados. Jean-Jacques Rousseau teorizava dizendo que o egoísmo é desenvolvido a partir do contato social. A essência da teoria está correta. Na prática, podemos ser influenciados, é certo. Mas quando o espírito já apresenta aquisições espirituais, as influências não são suficientes para desviá-la do caminho. Portanto, se estamos ainda sendo enovelados pelas forças que impedem o nosso progresso, significa que estamos afeitos, que temos sintonia, afinidade. A questão 781, é permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não. Mas pode entravar, pode dificultar. Livre-arbítrio, escolha, resposta. Lembram que eu falei no início? Cada escolha significa que temos que fazer uma desescolha. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Então, quando optamos pela corrupção, pelo adultério, sobre o ponto de vista da lei divina, na intimidade, o debate é consciência, tá bom? Não estou discutindo aí fora, não. Porque aí fora, a gente se engaiola muito fácil, acreditando em verdade, em mentiras e fechando os olhos para verdades. Então, vamos trabalhar o adultério e a prostituição, a corrupção sob o ponto de vista dos valores que estão sendo revelados pela nossa consciência. Naturalmente, significará que nós iremos impedir, atrasar a marcha do progresso. Na sequência, que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela corrente que procuram deter. Pessoal, a doutrina espírita, Kardec, apresenta a teoria fundamentada, revelada pelos espíritos, fundamentada no mundo metafísico. São informações que vocês não encontram em outro lugar com tanta propriedade. Que os mundos se intercambiam, os povos emigramos e imigramos, as raças se conjugam no universo, que é uma casa só. Por isso que é um verso. A casa de meu pai é uma. Só que temos moradas, e essas moradas, que são estágios evolutivos, são escolas. Então, quando o ser opta em deter a marcha do progresso, fazendo que haja uma retrogradação, por exemplo, moral, naturalmente, essa opção arrasta a própria corrente que está em sintonia. Então, espíritos podem ser, sim, exilados, retirados do contexto. Por isso é que a expressão está Deus castigará, não é Deus punindo. É a própria força, é a própria ideia, o próprio pensamento que traz consigo vibrações, energias que se comunicam, que se afinizam. Por isso, eu teorizo dizendo que a treva resolve com a treva. Num primeiro momento, a treva se agrega, se congrega, mas com prazo de validade bem definido. O amor não tem prazo de validade, o amor é eterno. Então, quando há concupiscência, conúbio, entrelaçamento, quando há conciliações que visam o envolvimento de corações nos guetos do sofrimento, nas amarguras do caminho,
Isso pode, a princípio, ter um ar de vitória, mas há de ser dissipada no amanhã. Então, quando escutamos aquela expressão, a mentira tem perna curta, ou no Evangelho, nada que está oculto vai permanecer oculto, é nesse sentido, que a força do progresso é uma marcha imparável, pensem nisso. Harmonizados com a lei divina, você vai na onda do progresso. Quando nos desarmonizamos intimamente, afastando-nos das propostas que a consciência indica, é como se a gente mesmo criasse um sistema de impedimento. Não há homens bem-intencionados que entravam no progresso acreditando favorecê-lo, porque, do ponto de vista em que se colocam, muitas vezes o veem onde ele não existe. É a questão 782. Assemelham-se a pequenas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Jesus, no Evangelho, encontramos a expressão: os escândalos são necessários, mas ai de quem os pratica. Então, quando temos uma pedra que faz com que a roda, que o carro dê um salto, isso faz parte do processo. Por isso é que aprendemos no livro A Gênese, última obra oferecida por Kardec, que no universo tudo é perfeito, as leis são divinas, tudo é harmonia. O que para nós é um holocausto, é uma tragédia, num cenário macro, é insignificante. É o tropeçar para levantar. Compreenderam? Por isso é que Paulo expressa em Romanos que ninguém tropeça propositalmente para cair, mas que o soerguimento de alguns pode ajudar ao número inimaginável de corações que vão observar o soerguimento, a reparação. Na questão 783, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre a marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Olha que beleza! Vocês estão observando que cada questão dessa, nós poderíamos ficar aqui horas e horas debatendo, filosoficamente? Então o homem geralmente não percebe nessas comoções senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade admira os desígnios da providência que do mal faz sair o bem. Essa expressão é extraordinária. Do mal faz sair o bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a seguinte expressão: no mal encontramos o próprio remédio. O mal em decorrência do livre-arbítrio, escolha, e ali que nós vamos resolver e encontrar a solução. Pessoal, o tempo caminha numa velocidade grande. Qual o maior obstáculo ao progresso? Orgulho e egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Essa é a questão 785. Vide o egoísmo no capítulo 12 da mesma obra. Portanto, o egoísmo e o orgulho é a doença da humanidade, é a chaga. Então, vale ainda lembrar que há duas espécies de progresso que, embora apoiando-se mutuamente, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Não marcham lado a lado. Aí a gente vai entender por que mentes brilhantes utilizam a inteligência para, por exemplo, criar uma bomba destruidora, enquanto outras estão em busca da solução para as doenças
que campeiam no mundo. Então depende de como vemos e de como agimos. Por que pessoas tão capacitadas intelectualmente têm tanta dificuldade de entender as coisas do espírito? Precisamos ir longe. Vamos nos apoiar na ciência. Hoje, os tratados psicológicos, sociológicos, já apresentam estudos extraordinários quanto à inteligência. A inteligência racional, a inteligência emocional, a inteligência emocional, a inteligência comportamental, a inteligência alimentar, a inteligência mediúnica, a inteligência espiritual, a inteligência filosófica. Captaram? Não se preocupe. A felicidade que vai se ampliando, gerando motivação, nos dá esperança. Pois quanto mais evoluímos, mais liberdade no mundo espiritual e nos desprendemos do mundo físico. E eu encerro esse tópico dizendo, pense diferente e faça toda a diferença. Nós temos um tópico, povos degenerados, vamos debater com as raças, aquelas que se notabilizaram por rebeldia. Não é? Nós vamos observar aqui aspectos importantíssimos no que remonta à evolução individual e coletiva. Como o meu tempo é curto, vamos lembrar ainda a questão 789. Um dia o progresso reunirá todos os povos da Terra numa só nação? Vejam a resposta. Em uma só nação, não. Diversidade. Lembram? Contrastes, pluralidades. Isto é impossível, pois da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. Razão porque sempre será preciso que haja leis apropriadas a estes costumes e necessidades. A caridade, porém, não leva em conta as latitudes, nem distingue os homens pela cor da pele. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos como os indivíduos praticarão entre si a caridade. Então viverão felizes e em paz, porque ninguém fará mal ao vizinho, nem viverá à sua custa. Que beleza! E os homens discutindo as ideologias, debatendo sobre os costumes, sobre leis, sobre o mercado, sobre a economia. E os espíritos vêm nos mostrar que a essência de todas essas discussões está no amor e na prática da caridade. Perceberam, pessoal? Então, querer ver o mundo, por exemplo, sobre a égide de uma igualdade absoluta, isso vai contra toda a base doutrinária. Então, tanto o radicalismo marxista, quanto o socialismo utópico da França do século XIX, quanto as discussões do materialismo dialético que se estendeu nas linhas políticas partidárias, em todos os setores, tá bom, gente? No século XX, que desaguaram no ceticismo, na descrença, na divisão da sociedade, não tem sustentação com a visão espiritual do Cristo, que tem como o único projeto o amor expressado pela caridade. É justiça divina. A igualdade é sobre o ponto de vista da lei, e não o que vem de fora impor a igualdade. Não é um sistema que vai fazer as pessoas iguais ou fraternas. Não será uma religião que vai obrigar a prática da caridade. Esse processo é despertamento de dentro para fora. Então, o mérito, a liberdade, o livre debate
a oportunidade do mercado em que as pessoas vão em busca do próprio produto que vai definir a sua vida, a sua qualidade, a sua existência, sobre o ponto de vista de não explorar o outro. Isso tudo é uma condição espiritual que a humanidade, os indivíduos vão adquirindo no tempo, no espaço divino do coração. Questão 790. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Segundo quais filósofos? Qual a corrente de pensamento que é decadência? Os espíritos respondem: a civilização é um progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à maturidade. Pegaram lá de novo? Volta a palavra maturidade. Será racional condenar-se à civilização? Condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Olha que beleza. Qual que é a obra de Deus? Sugere a relação. Somos gregários, somos sociais. Perceberam? Agora, os homens abusam. Os homens deturpam as relações sociais. Então, condenai é no sentido de não admitir, não aceitar aqueles que se tornam instrumentos para romper com as relações. A imposição que te isola, que segrega, que separa, isso não é divino. Isso é egoísmo. A civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, sim. É o sentido prático, lógico. Quando o moral estiver desenvolvido quanto à inteligência. Então, quando equilibrar a inteligência e o moral. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? O idealista, nesse momento, empolga. E os espíritos respondem: porque os homens ainda não estão preparados, nem dispostos a alcançar esse bem. Então, não. Kardec tem um pensamento extraordinário, me recordo, está no livro A Gênese, quando ele fala do caráter da revelação espírita, no primeiro capítulo. E também trabalha esse assunto no capítulo 18, o último da obra. Os tempos são chegados. Ele diz assim: uma geração não pode dar aquilo que ela não tenha. Cada era produz conforme suas possibilidades. Os espíritos veem mais à frente. Por isso é que o mundo espiritual respeita o desenvolvimento dos homens na Terra. E eles não trazem nada que possa tirar dos homens a oportunidade de aprender e os méritos de realizar. Tudo tem o seu tempo e o seu preço. Deus não... Questão 262, não está aqui nesse contexto, ou nesse trecho, mas está no contexto. Deus não apressa a expiação. Expiação é despertar para a necessidade de reparação. Ai, meu Deus, que vontade de ler todas as questões, mas eu tenho que pular. Porque tem o assunto que envolve o progresso da legislação humana. A sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais, sem um concurso das leis humanas? Podemos rasgar a Constituição do Brasil? Casabeta, tá bom, não vou nem tocar. Poderia, se todos compreendessem bem e quisessem praticá-las, as leis de Deus. Então elas bastariam. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis especiais. Precisamos de leis especiais e necessidades. Estamos longe ainda de entender o que significa amar a Deus e ao próximo como a si mesmo.
Por que a instabilidade das leis humanas? Necessidades, ajustes, adequação. A influência do Espiritismo no progresso, para a gente caminhar para o fim. Essa pergunta extraordinária, quando a gente está empolgado com o Espiritismo. O Espiritismo se tornará crença comum ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Uma vez que os dados indicam que nós somos um grupo muito pequenininho, não é mesmo? Resposta: certamente ele se tornará crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Por quê? Está na natureza. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Antes de continuar, não é o Espiritismo sob o ponto de vista de um movimento religioso externo. Instituição. Aí nós vamos pensar em proselitismo, aumentar rebanho. Antigamente, vamos colocar no outdoor. Vamos fazer lives, vamos fazer com que todos se convertam. Não, para tudo. A humanidade, passo a passo, vai concebendo as leis divinas, estudando-as e, por necessidade, aplicando. Então, a crença comum é a espiritualidade, não é o espiritismo sob a feição que nós compreendemos hoje. No entanto, terá que sustentar grandes lutas mais contra os interesses do que contra a convicção, pois não se pode dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como seus contraditores se tornarão cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como os demais, sob penas de se tornarem ridículos. Há outros desdobramentos, quando Kardec, por exemplo, fala que o Espiritismo não será a religião do futuro, ele será a alma das religiões. A alma das religiões. Isso é extraordinário, pois todas estarão sentadas à mesa e estaremos conversando sobre o progresso moral, isso é que importa. Isso é que vale, as pessoas melhorarem, terem uma vida mais qualificada. E não que professem as mesmas convicções, as mesmas crenças. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso moral? Ou para o progresso, melhor dizendo? Destruindo o materialismo. Ai, que vontade! A gente que estuda o Livro dos Espíritos há mais de 3 décadas, hein? Cada questão dessa, muitas horas de amor, de verdade, de confraternização, de contato com os espíritos. Mas chegamos ao final com as 3 últimas questões. 2 últimas. Questão 801. Por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que podem compreender agora. Por isso que você está aqui. Por meio de seus ensinos, mesmo incompletos, preparam o terreno para receber a semente que hoje vai frutificar. Então prestem atenção. Essa semente que vai frutificar é uma chave da equação. Na questão 802, a última. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e evidentes que pudessem convencer até os mais incrédulos? Imagine os espíritos se materializando nas praças. Ia dar certo? Desejarias milagres, mas Deus os semeia em abundância diante dos vossos passos, embora ainda haja homens que os neguem. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes hoje alguns homens que negam os fatos mais evidentes que se passam sobre os seus olhos?
Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não. Não é por meio de prodígios que Deus quer conduzir os homens. Em sua bondade, Ele lhes quer deixar o mérito de se convencerem pela razão. Perceberam? Que beleza! Deus não quer usar de prodígios para conduzir os homens. Então, os fenômenos que encontramos pelo caminho são manifestações da natureza divina e que nos compete a oportunidade de abrir os olhos para interpretar. Então falamos do fruto, indicamos para vocês a questão 791, para vocês procurarem a flor e o fruto. Na questão 801, a equação, vamos encontrar germinação, crescimento, florescência e frutificação. Eu dou ainda uma dica, Consolador, questão 116. Falo ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, a nova era. E cito a mensagem enxertia divina, 78. Sementeira e construção, 68, do livro Fonte Viva. E com muito carinho, respeito e afeto, indico para vocês o capítulo 1 do livro A Gênese, primeira edição, no item 30, para que a gente possa beber dessa fonte auspiciosa, extraordinária, que é a doutrina espírita, nos mostrando que tudo se interliga no universo, regido por leis sábias, justas. Tudo encadeia o pensamento divino. O progresso é expressado por mentes, por corações, em todos os mundos, e informam os benfeitores da vida maior que a lei que rege os destinos dos homens em todos os setores e atividades da evolução espiritual é a lei do amor. Que Deus nos abençoe e nos ilumine para que possamos ter a sabedoria, a inspiração, a sensibilidade para colocar em prática, com sabedoria, portanto, as leis divinas no dia a dia. E que o Cristo esteja conosco ainda mais e que estejamos com Ele sempre. Muito obrigado a todos, com muita alegria assim. Nós nos despedimos, rogando a Deus que abençoe a vocês, esse grupo de estudos, para que vocês possam jamais desistir, ir até o fim, mesmo superando as dificuldades, algumas delas sugerindo profundas dificuldades, lutas, mas que lembremos que Deus está conosco. Ele prometeu não nos deixar órfãos. Conheçam o nosso canal Gênese, mantido pela FEAC, e estude conosco durante a semana. Que Deus abençoe o grupo da Fraternidade Irmã Sheila. Valeu, pessoal. Muito obrigado.